Olá, primeiro ano do ensino médio do Colégio Alexandre Dumas, aqui é o professor Wilder Ribeiro e o encontro de hoje é para a aula de História. Nós vamos estar trabalhando o nosso capítulo 6 do livro de História de vocês, a página 76. O título é O Ocidente Cristão e a Expansão Muçulmana. Nós vamos trabalhar no assunto de hoje, na verdade, o declínio do Império Romano. Estudamos o Império Romano, foi um dos últimos povos da Europa a dominar parte da Europa, uma imensidão de terras, a gente vai ver aqui. Mas, como todo império que chega ao fim, foi o caso do Império Romano. E a gente vai ver que a história vai dividir o fim do Império Romano como o fim da história antiga e início do que se chamou de Idade Média. Essa divisão é uma forma que os pesquisadores acharam de dividir os períodos. Ou seja, a ideia de que você encerra um tempo e você começa outro. E aí a gente vai entrar para a história da Idade Média, onde a gente vai compreender alguns aspectos da formação da cultura europeia. Como a gente sempre fala, a nossa história também está vinculada à história europeia para poder nos entender algumas mudanças e permanência que existe em nossa cultura. A gente precisa conhecer um pouco. E aí a gente vai compreender um pouco o que é que culminou com a crise do Império Romano e, ao mesmo tempo, a gente vai compreender um pouco o surgimento da religião muçulmana, a presença da religião muçulmana também na Europa. De antemão, quero deixar para vocês a atividade do livro. Quem tem o livro vai fazer essa atividade da página 92, ok? A página 92 do capítulo 6. E estarei enviando outras atividades aí. Vamos nessa? Vamos ver aqui, chega pertinho de mim para que a gente possa estar estudando. Idade Média é compreendida em período entre 476, quando Roma caiu na mão dos povos germânicos, e 1453, com a conquista de Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente, pelos turcos otomanos. Então, por que Idade Média? Foi o que eu acabei de falar. A gente inicia esse novo período, finaliza o que seria a Antiguidade e a gente passa a ver novos tempos da história europeia. Passa aí, por favor. Por que Idade Média? Assim ela é chamada porque compreende o período entre antiga e moderna. Foi chamada também, em alguns livros, no próprio livro de vocês podem ver lá como Idade das Trevas, ou um período onde se formou o mundo ocidental. Então, Idade das Trevas porque acredita-se que a cultura nesse momento ela tenha parado. A gente vai ver que uma das características da Idade Média é que vai ocorrer a ruralização da Europa. O que é isso, a ruralização? Com o fim do Império Romano, houve as invasões dos povos chamados povos bárbaros. Quem eram os povos bárbaros? Todos os povos que não eram considerados romanos. Então, esses povos, ao invadir esses territórios que pertenciam aos romanos, vai fazer com que as populações que ali estavam fujam para o meio rural. E esse meio rural vai ser, essa saída dos centros urbanos para o meio rural vai ser o processo de ruralização. E essa vai ser uma das principais características da Idade Média. Então, aqui a gente pode ver, eu quero que vocês observem bem esse mapa. Esse mapa é o mapa atual da Europa. Então, por exemplo, aqui é a Itália, que parece uma bola chutando uma pedrazinha, e Roma, ela está justamente localizada aqui, está localizada aqui até hoje. Mas toda essa área pintada aqui foi uma área que hoje aqui é Espanha, Portugal, França, você tem aqui Alemanha, Suíça, Austrália, não, Austrália não, é Austrália, nós temos aqui também a Inglaterra. O que é que vai acontecer? Toda essa área que você está vendo pintada aqui foram áreas que foram dominadas pelos romanos, que saíram dessa parte aqui da Itália e ocupou toda essa área. Por isso é um império. Então, veja o que aconteceu agora. Passa aí a próxima imagem. Quando a gente fala de povos bárbaros, veja aqui a localização de Roma na borda, você está vendo? Então, o Império Romano, que era tudo isso aqui que a gente viu, quando a gente fala que é crise, queda do Império, é justamente o que? Foi o fato de Roma
começar a perder o controle desses territórios que antes pertenciam. Volta aí para a imagem anterior. Então veja que antes tudo pertencia a Roma, que é a Europa atual. Mas eu vou mostrar no outro mapa para vocês que isso tudo era domínio romano que saiu dessa botinha. Agora, pode passar, vocês percebem aqui, ó, Roma ele perde esses domínios. E esses domínios, quem é que vai estar nessas regiões que hoje formam os países da Europa? São os chamados povos bárbaros, os visigodos, os povos francos, suevos, os burguinhos e ostrogodos. Então esses povos, os vândalos, esses povos que vão habitar essa região da Europa, que vão invadir essa região, são os povos que vão dar origem à população europeia atual. Então veja aqui que Roma ela vai ser dividida em duas partes. Roma do Ocidente e Roma, Império Romano do Oriente. Com as invasões nessa área aqui, o que é que vai acontecer? O Papa ele vai dividir Roma. Então, por que Oriente? Se a gente pegar aqui uma bússola, você vai ver que é Norte, Sul, Leste e Oeste. Então, Oeste é o Ocidente, Leste onde só nasce. Então, em Constantinopla, onde é a atual Turquia, ficou sendo Constantinopla ficou sendo a outra parte do Império que vai terminar se desenvolvendo de forma independente. Por que razão se dividiu o Império Romano? Porque essa área não estava conseguindo mais conter essas invasões como a gente está vendo aqui. Então, na tentativa de salvar parte do Império, de manter a fé na parte de lá, se dividiu o Império. Pode passar. Então, aqui, a queda do Império Romano do Ocidente. Quais são os fatores? Fim do expansionismo, ou seja, não conseguiu aumentar mais o Império. Crise do escravismo. Roma, para sobreviver, dependia de escravos, que eram justamente esses povos dominados. Ruralização da economia. Então, urbanização é quando a população se concentra nos centros urbanos. E ruralização é quando a população sai das cidades para o campo. Nesse caso aí, as populações saíram fugidas devido à invasão desses povos bárbaros. Aumento do cristianismo. Então, no Império Romano, muitas pessoas se converteram ao que nós conhecemos como cristianismo. Porque os cristãos não queriam lutar, eram contra a escravidão e eram monoteístas. Então, os povos que eram dominados, os próprios romanos, começaram a acreditar na crença de Jesus Cristo. E o fato de crer nessa religião, de ter essa fé, levou a eles não querer lutar, dominar outros povos e ao mesmo tempo estar fazendo escravizar. Ou seja, tudo contrário ao que o Império Romano precisava, que era lutar e conseguir escravos. Ao mesmo tempo, gerou instabilidade interna, porque você falta, a crise é justamente isso, falta alimento, falta território, então gera instabilidade dentro do Império, não tem como manter esse exército, e aí ocorre a divisão do Império na tentativa de controlar a crise. E para aumentar isso, volta à imagem anterior, a gente tem toda essa invasão, como a gente pode ver, essas setas, desses povos que passam a governar toda essa região, basicamente, se não governa Roma. Mesmo assim, eles vão se inserir na cultura europeia. Pode passar. Vamos lá, pode passar. Então, aqui a gente pode analisar, né, esse Império Romano, que antes era o Império Romano. Veja aqui, quando a gente fala em Império, a grande magia de analisar Roma é justamente isso. Você sai dessa botinha aqui de um pedaço e você ocupa parte da Europa, parte da Ásia, parte do Oriente Médio e parte da África, porque aqui já é o Egito. O Egito, aqui já é a Núbia, a Mauritânia. Então, veja o quanto o Império Roma ela se expande. E é justamente esse território que vai entrar em falência. Vamos lá. Povos bárbaros. Quem são esses povos bárbaros? Os romanos chamavam de bárbaro todos aqueles que não compartilhavam sua cultura e que não falavam a sua língua, o latim. Eram povos de origem germânica. Então, todo povo que não fosse da mesma cultura que os romanos eram considerados bárbaros. Era meio que um preconceito mesmo, um tipo de racismo contra esses povos que
não eram considerados povos da mesma cultura, por não ter a mesma cultura. Então aí entra um pouco do etnocentrismo, um pouco do que a gente conhece hoje como xenofobia mesmo. Características gerais, esses chamados povos bárbaros, que foram os povos que deram origem aos europeus, eles não praticavam agricultura, criavam rebanhos de bois, porcos, carneiros, povos que caçavam e pescavam, eram nômades, não tinham uma terra fixa, porque normalmente eram povos guerreiros, ok? Praticavam o comércio através da troca, vestiam-se com roupas feitas de peles, não tinha noção de Estado centralizado, ou seja, como era o Império Romano, com um imperador, com um exército, toda essa estrutura, eram povos nômades, que você tinha líderes, e esses líderes eram líderes militares que acumulavam com a pilhagem. Eu não sei quem já assistiu filme sobre os povos Vikings, que saía navegando, invadindo terras de outros povos para fazer pilhagem de metais preciosos, ou procurar terras férteis, né, para produzir. E os líderes é sempre aqueles que conseguiam fazer essas conquistas, eram quem mais se beneficiavam. Então a gente tem aqui direito ao consuetudarismo, leis e costumes transmitidos oralmente. Eles não tinham tradição escrita, uma lei, um material escrito. Tudo era transmitido de forma oral. Eram animistas, acreditavam, né, cultuavam as forças da natureza como deuses. Né? Para tudo a explicação vinha da natureza. Mas esses povos bárbaros, muitos deles vão se converter ao cristianismo. Né? Esse fenômeno que foi o cristianismo, a presença lá começou no Oriente Médio e se expande por toda a Europa, a mensagem de Jesus Cristo. Vai passar. E por último a gente pode falar aqui que os hunos e a queda do Império Romano do Ocidente foi um dos povos bárbaros, chamados povos bárbaros mais guerreiros que dominou a maior parte da Europa. Né? A gente vai agora ver, a gente não poderia deixar de falar também nesse exato momento do nascimento e expansão, está no início? E a expansão da religião muçulmana também, que a partir do século VII vai ocorrer o nascimento do Islã, a religião monoteísta de origem árabe que surge no Oriente Médio. E como a gente está vendo aqui, vai ocorrer também essa expansão, e a expansão do Islã vai também chegar na Europa. Então, por exemplo, na parte que chama a parte da União Ibérica, onde está a Espanha e Portugal, e algumas áreas da Europa vão ser ocupadas pelos muçulmanos, que tinham como objetivo na sua expansão, além de levar a mensagem de Alá, era conquistar terras. Passa aí, por favor, aqui a imagem do Alcorão, dos escritos. Então, a religião muçulmana, origem século VII, na Península Arábica. O que é essa península? A península é o final de um território que dá para o mar. Então, surge aqui na Península Arábica, região de deserto, e a partir daqui ela vai se expandir. Se vocês olharem, ó, lembra da bota? Aqui já está na Europa, tá vendo? Então toda essa área norte da África, todo o norte da África e parte da Europa vai ser invadido pela expansão muçulmana. Então a expansão muçulmana, a parte do Médio Oriente, norte da África e Península Ibérica. Que aqui Península Ibérica é a ponta do continente europeu, onde você tem Portugal e Espanha. Vai passar aí. Então a religião muçulmana, ela foi pregada pelo profeta Maomé. Segundo os relatos, Maomé aos 40 anos, ele recebe uma visita do anjo Gabriel, que avisa a ele que ele deveria pregar a mensagem de Deus em toda aquela região e reproduzir os versos de Deus. Automaticamente esse profeta, por isso que é o profeta da palavra de Deus, ele passa a divulgar essa nova religião naquela área onde a população era formada por tribos, por mercadores, povos semitas que habitavam o deserto, tribos e povos politeístas. Eles também adoravam os elementos, esses povos adoravam os elementos da natureza. E a partir de 1622, Maomé foge para Meca, para Medina, devido à oposição dos ricos mercadores. Meca era a região
aonde uma região central de comércio no Oriente, aonde essas populações de origem árabe se reuniam para cultuar seus deuses. Então, quando chega um maluco pregando que só Deus é a única verdade que deveria ser seguida, principalmente os ricos interessados no comércio de santos, de imagens, vão ser contra Maomé e vão expulsar ele de lá. Esse período é chamado de Egíria. A partir de 630 ele retorna e, na força das armas, impõe o monoteísmo e essa nova crença. Pode passar aí. Então, 632, só que a religião muçulmana ela vai haver uma divisão. Quando Maomé morre, fica aquela pergunta: quem vai ser o novo líder muçulmano? E aí, alguns desses grupos achavam que deveria ser os filhos, os parentes, e outros achavam que deveria ser os seguidores. E aí a gente vai ter uma divisão dentro do Islã, que vai ser dividido entre grupos sunitas e xiitas. Um grupo era liderado pelos parentes, outro grupo liderado pelos seguidores, e você vai ter grupos mais radicais, que vai levar o islamismo ao pé da letra e tem como finalidade expandir a fé e conquistar mais terras. Então a gente tem aí, a Arábia formava um estado unificado e estava quase totalmente convertido ao islamismo. Então qual foi o ponto auge do Islã? Que os povos daquela área, os povos semitas que habitavam toda aquela região árabe, eram tribos independentes. E o Islã vai unificar. Então preste atenção que isso possibilita a questão de prova. Vai formar um estado unificado que estava quase totalmente convertido ao Islã. O início do movimento de expansão, acho que eu acabei de falar, vai se expandir para outras regiões. Razões: expansão do Islã, busca por terras férteis e domínio das rotas de comércio entre o Oriente e o Ocidente. Então, dentro disso, dentro da expansão da fé, também tinha interesse comercial. A principal crença era crença em um só Deus, a imortalidade da alma e na salvação eterna através da caridade e da oração. Influência do judaísmo e do cristianismo. O livro sagrado era o Corão ou Alcorão e contém os 5 pilares da religião islâmica. Meca é considerada a cidade santa. Então, o conselho que eu dou, se você encontrar um muçulmano, xingue a mãe dele, mas não xingue o profeta, porque isso pode levar você à morte. Tem mais alguma coisa que a gente poderia acrescentar? A cultura árabe recebeu influência dos povos conquistados, daqueles com quem os árabes comercializavam, os hindus, os chineses, centrado em grandes cidades como Bagdá, Cairo, Córdoba, domínio do comércio entre Ocidente e Oriente e o uso da moeda. Na ciência, os caras eram experts em medicina, matemática, engenharia, em algarismo, e foram algumas influências dos povos muçulmanos também para a Europa, a abertura do comércio na própria Europa, ok? Então, a astronomia, a medicina, foram conhecimentos que foram levados para aquela época, para aquela área, e que vai contribuir, por exemplo, para a expansão marítima na europeia. Espero que tenha contribuído, vocês tenham entendido um pouco, e a gente se encontre até a próxima.